Olá, boa noite. Hoje eu sou o instrutor Hugo Kersbaumer Knupp e hoje vou apresentar para vocês sobre a aprendizagem humana em organizações de trabalho. Bem, vamos começar aqui pela introdução. A aprendizagem é um processo psicológico essencial para a sobrevivência dos seres humanos no decorrer de todo o seu desenvolvimento. Sem ela, de nada valeria o investimento em educação feito pela sociedade, ou o esforço das organizações para treinar seus membros, ou o desses membros para resolver desafios e progredir em seu trabalho. O termo aprendizagem tem uma ampla variedade de definições em psicologia, dependendo da teoria que o autor da definição abraça. É a partir delas que distintas abordagens irão propor procedimentos para lidar com esse processo psicológico. De forma geral, a aprendizagem faz referência a mudanças que ocorrem no comportamento do indivíduo, não resultantes unicamente da maturação, mas de sua interação com o contexto. Na linguagem mais comum, ou seja, no dicionário, a aprendizagem está geralmente associada às noções de adquirir, tomar, reter, segurar, pegar, agarrar, prender e assimilar. Isto é, nela está quase sempre embutido o sentido figurado da apropriação ou da apreensão. As teorias de aprendizagem tiveram um papel importante na psicologia organizacional e do trabalho por volta da metade do século XX, quando foram usadas para melhorar a produtividade das pessoas por meio do planejamento, do uso de consequências para seus comportamentos no trabalho, a fim de mantê-las motivadas e reduzir o absenteísmo. Existem três grandes tradições ou abordagens gerais que tiveram sua origem na psicologia, no início do século XX, antes desta começar a ser sistematicamente aplicada nos contextos de organizações de trabalho. A abordagem cognitivista, a abordagem comportamentalista, ou também conhecida por behaviorista, e a abordagem construtivista. Bem, a abordagem cognitivista, ela define a aprendizagem como uma mudança de comportamento, resultante da interação do indivíduo com o meio e de processos mentais de aquisição de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ela postula a existência de processos internos no organismo, decorrentes da interação com o ambiente e que determinam como o indivíduo responderá. Já a abordagem behaviorista, o foco dela está na mudança de comportamento, produto da interação do indivíduo com o meio, ou seja, ele é produto da interação do indivíduo com o objeto qual ele vai abordar ali para aprender, né? E a abordagem construtivista, que o conhecimento não pode ser objetivamente definido, e ele é construído pelo aprendiz a partir de suas experiências. Conhecer é um processo adaptativo para a abordagem construtivista. Essa abordagem sugere que a aprendizagem sempre decorre de uma interação entre informação nova e aquilo que o indivíduo já sabia. Aprender é, assim, construir modelos para interpretar a informação que recebemos. A aprendizagem nos contextos de organizações de trabalho envolve, além de aquisição e retenção, a generalização e transferência. Se a mudança no indivíduo ocorre em atividades não equivalentes às anteriores, ou é verificada em situações distintas daquelas que ocorreu a aquisição, pode ser dito que ocorreu uma transferência de aprendizagem. No nível do indivíduo, existe a transferência lateral, ou horizontal, e a vertical. A transferência lateral permite que o aprendiz exiba alguns desempenhos que não foram diretamente adquiridos, mas que são, de algum modo, semelhantes a eles. Refere-se a um tipo de generalização que inclui uma série ampla de situações com aproximadamente o mesmo grau de complexidade. Por exemplo, alguém aprende a pilotar um avião em um simulador e é capaz de pilotar aviões de verdade. Uma pessoa aprende a atender telefones em postos de secretariado e depois demonstra ser capaz de atender o público em um serviço de telefonia à distância. Além disso, temos também a transferência vertical, que possibilita ao indivíduo a aprendizagem de competências mais complexas a partir de conhecimentos mais simples. Por exemplo, um caixa de banco aprende a operar vários programas de contabilidade. Depois, demonstra facilidade para criar novos programas de contabilidade quando os existentes deixarem de atender às necessidades de sua empresa. Ou um profissional que aprende métodos para avaliar desempenhos de indivíduos e depois demonstra facilidade para aprender métodos mais complexos de avaliação de resultados organizacionais. A transferência no nível individual
Quanto ao sentido lateral e vertical, pode também variar quanto à direção, positiva, negativa ou zero. A transferência positiva é quando os comportamentos aprendidos, por exemplo, durante eventos de treinamento, desenvolvimento e estudos, facilitam o desempenho do indivíduo na tarefa de transferência. Ou seja, é um aprendizado que de fato agrega, né, que traz alguma coisa. Existe também a transferência negativa, que é quando os comportamentos aprendidos interferem, dificultando o desempenho da tarefa de transferência. Por exemplo, na aprendizagem de um idioma, pode facilitar a aprendizagem de outros, que seria a transferência positiva, e dificultar a aprendizagem de alguns outros, que seria uma transferência negativa. Um bom exemplo de transferência negativa ocorre quando você troca de celular, por exemplo, e você comete erros buscando repetir comandos que não existem mais no celular novo ou que não funcionam mais do mesmo jeito. Existe também a transferência que é zero, ou seja, quando a aprendizagem da tarefa ensinada não afeta em nada o desempenho da tarefa de transferência. Ou seja, basicamente aquilo que você aprendeu ali não te agregou e nem te atrapalhou, só mais um negócio ali que você adicionou. As pessoas aprendem e transferem novas aprendizagens para diferentes contextos o tempo todo. A aprendizagem ela pode ocorrer em um ambiente natural, de modo espontâneo e informal, ou em situações planejadas e estruturadas para essa finalidade. Então, a gente tem a aprendizagem informal ou espontânea, que ocorre independente da iniciativa deliberada da organização, sem uma estruturação prévia de condições de ensino-aprendizagem. O aprendido durante a realização de uma tarefa de trabalho em contato com outras pessoas ou em interação com uma máquina pode não ser transferido para outros contextos ocupacionais ou organizacionais, dependendo da existência de condições propícias para a expressão de tais conhecimentos, habilidades e atitudes. Já a aprendizagem formal, ela ocorre quando a aquisição é promovida por iniciativa da organização de trabalho, que intencionalmente estrutura um contexto para que seus membros aprendam. Em geral, essa estruturação envolve atividades de treinamento, desenvolvimento e estudo. Tais atividades induzem a aprendizagem por meio da aplicação de tecnologias institucionais, análise de necessidade de treinamento, planejamento institucional e avaliação, deliberadamente arranjadas, visando a aquisição de competências para superar deficiências de desempenho no trabalho, preparar empregados para novas funções, adaptar a mão de obra para a introdução de novas tecnologias, ou promover o livre crescimento profissional ou pessoal dos membros de uma organização. Há modelos de investigação da aprendizagem informal e formal do trabalho que incluem diversas variáveis do contexto do indivíduo. Um desses modelos enfatiza o papel central da aquisição psicológica dos conteúdos da aprendizagem por meio da interação social com o ambiente. Tal aquisição seria influenciada por processos dinâmicos de motivação e de utilização de estratégias de aprendizagem pelo indivíduo. O modelo propõe que esse passado de aprendizagem seja confrontado com o ambiente em que ele ocorre, no presente, na prática profissional dessas pessoas. Oportunidades de aprendizagem decorreriam dessa prática profissional, promovidos por dois componentes desse ambiente. O componente técnico-organizacional, que seria a divisão e o conteúdo de seu trabalho, e a autonomia de que dispõe para realizar aquela prática, as interações sociais que dela emergem, as oportunidades de aplicação de suas qualificações e as tensões e o estresse que precisa enfrentar. E o componente sociocultural, que são as comunidades políticas, culturais e de trabalho das quais participa, sejam elas associadas à organização em que se desenvolvem suas principais atividades laborais ou associadas a outras organizações, por exemplo, religiosas ou de ativismo cidadão. Bem, e como o indivíduo aprende? Bem, as pessoas aprendem constantemente no dia a dia por meio de estratégias espontâneas de busca da ajuda de outras pessoas e de materiais escritos em ambientes estruturados especialmente para esse fim, como treinamentos e programas educacionais. Os dois tipos de aprendizagem, informal e formal, dependem de processos individuais de aprendizagem, também chamados de condições internas, que, para serem devidamente ativados, precisam de condições externas ou ambientais propícias e estimulantes ao aprendiz. A compreensão desses processos internos hipotéticos facilita a análise das relações entre eles e o ambiente.
Os seres humanos, em contato com ambientes complexos, podem ser caracterizados como processadores de informação, pelo menos razoavelmente eficientes. Se não fosse assim, não sobreviveriam ao bombardeio e ao volume de dados com os quais tomam contato e seriam provavelmente incapazes de responder de modo apropriado às demandas de desempenho a eles apresentadas. Mesmo nos trabalhos mais simples e repetitivos, as pessoas estão expostas a ambientes complexos. Imagine-se, pois, o que poderia acontecer com aquelas encarregadas de operar máquinas complexas, como navios com vários andares de passageiros, os que planejam usinas elétricas, os que precisam tomar decisões sobre aplicações financeiras no mercado de bolsas, ou o que poderia acontecer com as que, de alguma forma, dependem dos que realizam tais trabalhos. Assim, os seres humanos precisarão contar com um sistema de processamento de informações. O sistema de processamento de informações, que é essa imagem que a gente pode ver aí à direita, é um modelo teórico e ele é dividido em componentes ou subestruturas. E ele tenta oferecer uma compreensão do processo de aprendizagem em alguns aspectos, mas ele dá pouca atenção a aspectos do ambiente. Cada componente incluído no modelo da figura tem pelo menos uma entrada e uma saída, que permitem o fluxo de informações do ambiente para o aprendiz e vice-versa. De acordo com o modelo de processamento de informações, o ambiente provê os estímulos que entram no sistema pelos receptores, olhos, ouvidos, receptores proprioceptivos, etc. Em seguida, tais estímulos são brevemente retidos como registros sensoriais, transformados em padrões de informação reconhecíveis pelo indivíduo, de acordo com as informações previamente armazenadas na memória de longo prazo. Esses padrões de informação são então passados à memória de curto prazo, onde ficam por um breve período de tempo, para que sejam repetidos, mais bem lembrados e mais facilmente armazenados. Seguem depois para a memória de longo prazo, onde serão transformados em organizações de informação que fazem sentido para o aprendiz, isto é, os dados recém-chegados são relacionados às informações previamente adquiridas e classificados em conjuntos e subconjuntos. Essa atribuição de significado, necessária à codificação das informações, pode ser facilitada se a informação recém-adquirida mantém alguma relação de similaridade com aquilo que foi previamente organizado e armazenado, o que poderá facilitar a transferência lateral, ou, se foram previamente adquiridas capacidades de níveis inferiores ou do mesmo nível, que poderá facilitar a transferência vertical. A informação retida na memória a curto prazo, além de ser enviada para o armazenamento, pode ser imediatamente transformada em ação pela ativação do gerador de respostas. Por sua vez, o conhecimento já armazenado na memória de longo prazo pode ser recuperado ou pode ser transferido lateral ou verticalmente para outras situações. Se esse for o caso, a informação se tornará novamente acessível ao aprendiz, sendo enviada de volta à memória de curto prazo ou diretamente ao gerador de respostas. Este último seleciona e organiza a forma, fala, manuseio, chute, olhar, toque, movimento de olhos ou ombros, etc., né, das respostas a serem expressas pelo indivíduo. O efetuador apropriado, seja ele o aparelho vocal, as mãos, dedos, braços, pernas, pés, olhos, cabeça, entre outros, então vão ser ativados, né? E algum tipo de atividade específica observável vai ser realizada no ambiente. Caso haja alguma mudança no ambiente que possa ser percebida pelo aprendiz como relacionada à atividade realizada, o seu desempenho é confirmado, que seria, né, a retroalimentação do sistema. Essa confirmação possibilita o fechamento do circuito e fortalece a aquisição de capacidades, tornando o desempenho mais frequente e disponível ao acesso do aprendiz, reforçamento, né, ou consequência. Quando a informação flui dos receptores para o registro sensorial, o sistema é alertado, ou é chamada a sua atenção, para o estímulo transformado em impulso neural. Ocorre em seguida o processo de percepção seletiva, quando a informação é passada do registro sensorial para a memória de curto prazo. Assim, as características relevantes do ponto de vista do aprendiz do estímulo são mantidas, e as irrelevantes ignoradas. A repetição mental da informação, um processo chamado de repassagem, auxilia no armazenamento da informação na memória de curto prazo, evitando o esquecimento. Por meio de transformações em seu significado, as informações fluem para a memória de longo prazo, que são organizadas para armazenamento.
processo denominado codificação, que fará com que não sejam esquecidas. O processo cognitivo de recuperação possibilita o retorno da informação, agora conhecimento, para a memória de curto prazo ou seu encaminhamento direto para o gerador de respostas, no caso do indivíduo ser exposto a situações novas, nas quais se exige que aplique os processos de recuperação e transferência, lateral ou vertical de aprendizagem, em que novas relações entre informações novas e antigas serão estabelecidas. Nesse modelo teórico, tanto a transferência vertical quanto a lateral são tratados como fenômenos intrapsíquicos, enquanto que outros modelos, a transferência de aprendizagem não é, aparentemente, tratada como fenômeno intrapsíquico, mas como a expressão ou aplicação no trabalho de novos conhecimentos, habilidades e ou atitudes. A transferência é facilitada, por exemplo, quando há similaridade entre a situação treinada aprendida e a situação de trabalho, e quando existem oportunidades para praticar nesta o que foi adquirido naquela situação. Será ainda mais ampliada se essas oportunidades de prática incluírem situações variadas, e se o aprendiz receber informações do ambiente sobre quando deve ou não aplicar as informações que aprendeu sobre as fronteiras, ou sobre as fronteiras, né, ou os limites ali até onde o seu aprendizado vai, de aplicação do que foi assimilado, né? Antes da prática, durante a assimilação, o uso de exemplos e demonstrações variadas será igualmente útil para aumentar a transferência lateral. E antes da assimilação, a transferência vertical será facilitada pela prévia aquisição de competências subordinadas, isto é, de nível inferior de complexidade. Bem, dois outros processos que podem influenciar o fluxo de informações são apresentados na figura anterior. Eles são o controle executivo e as expectativas. A gente pode ver na outra imagem aqui. O controle executivo são capacidades aprendidas pelo indivíduo em longos períodos de tempo, independente de qualquer conteúdo ou área de conhecimento, por meio das quais o aprendiz pode regular as diferentes etapas de aprendizagem. Incluem-se aí todas as estruturas e demais processos representados na figura. Por exemplo, como ele decide codificar, armazenar, lembrar e transferir informações. No sistema de classificação de Gagné, descrito adiante, essas capacidades são denominadas estratégias cognitivas. Elas também têm equivalentes a metacognições, conhecimentos que o aprendiz tem sobre o que sabe e pensamentos que desenvolve sobre como deve aprender. As metacognições seriam habilidades intelectuais de automonitoramento, desenvolvidas lentamente pelo aprendiz, em que ele próprio se questiona sobre o que já sabe em uma dada situação, sobre o que é dele efetivamente esperado de novo em uma dada tarefa, sobre o tempo a ser gasto e o esforço a ser despendido para aprender o que lhe é demandado pelo ambiente, sobre como planejará o atendimento dessa nova demanda, sobre os procedimentos que precisará revisar nesse processo de aquisição e sobre como identificará um erro se cometer algum. O controle executivo são os processos de autorregulação que ocorrem em 3 estágios. Em primeiro lugar, o aprendiz se engajaria na observação de seu próprio desempenho, levando em conta aspectos como quantidade, qualidade, originalidade, etc. Depois, julgaria esse desempenho usando padrões que podem ter sido construídos por ele mesmo ou aprendidos pela observação de modelos, sendo que padrões muito baixos levariam a desempenhos medíocres e padrões pouco realistas poderiam levar até a depressão e o sentimento de desamparo. Em último lugar, o próprio aprendiz recompensaria ou puniria seu desempenho, em vez de deixar isso a cargo de seu ambiente externo. Já as expectativas, segundo os processos que podem influenciar o fluxo de informações ilustrado pela figura, relacionam-se àquilo que o aprendiz acredita que se espera dele, seja uma atividade de treinamento, desenvolvimento e estudo, no trabalho ou na vida. As expectativas podem orientar e organizar a aprendizagem, afetando desde a maneira como o aprendiz percebe os estímulos do início do fluxo, até como ele interpreta a retroalimentação que segue de suas ações. Podem ainda ter um papel muito importante ao determinar o que será esquecido. Expectativas serão evidentemente fortalecidas se seguidas de retroalimentação, isto é, se as metas formuladas pelo aprendiz no seu ambiente externo forem seguidas de confirmação de seu alcance pelo próprio aprendiz ou sinalizados por seu ambiente externo. Dar ao aprendiz o conhecimento antecipado e global, organizadores gráficos avançados, do que
dele se espera pode ser muito importante na determinação dessas expectativas. É o que se faz, por exemplo, quando no início de um texto são apresentados os objetivos e conteúdo a ser desenvolvido. Conclusão agora, né? Podemos perceber que o processo de aprendizado ele é muito complexo e multifacetado. Além da aplicação direta na melhora do aprendizado humano nas organizações, podemos ver reflexos diretos da aplicação desses entendimentos sobre o aprendizado dos modelos de aprendizado de máquina, onde podemos ver casos de aprendizado supervisionado, onde você diz ao código o que ele está buscando, que se relaciona a dizer com uma pessoa qual objetivo devemos alcançar, né? Ou então um aprendizado por recompensas, em que não se tem um objetivo claro e direto, mas pode avaliar comportamentos positivos ou negativos, onde o paralelo com o aprendizado humano é claro. Então podemos ver que de fato esses conhecimentos e essa área de desenvolvimento é de extrema importância no desenvolvimento humano em todas as áreas. Terminamos nosso curso por aqui, agradeço a participação de todos e muito obrigado.